Bom, vamos lá. Página 16, capítulo 14, região Sudeste, economia, ocupação do espaço e população. A gente vai ver como a região Sudeste ela começa a se desenvolver, né, desde o início da colonização. A gente sabe que a região Sudeste ela é uma das mais desenvolvidas do Brasil por conta, principalmente da produção de café, né? No início da colonização brasileira, depois da cana-de-açúcar, a gente sabe que o café ele foi um dos produtos mais importantes da economia do Brasil e a produção cafeeira ela foi desenvolvida principalmente na região Sudeste, tá? Então, exatamente esse desenvolvimento que nós vamos ver, essa importância que o café teve no desenvolvimento da região Sudeste, tá? E a gente tem aqui na página 17 os primeiros números que a gente tem aí. A área da região Sudeste, o número de municípios, a população, a densidade demográfica, a questão do analfabetismo e da participação do PIB nacional. Pois bem, nós temos aí 4 estados que formam a região Sudeste, né? Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E a gente vai ver um pouquinho lá na página 18 como a economia da região Sudeste ela começa a se desenvolver nesse período. E a importância do café na produção e na importância para que a região Sudeste se desenvolvesse tanto como ela se desenvolveu. Tá? Então, a gente tem aí, na página 18, assim, o modo como a região Sudeste foi ocupada resulta de diferentes atividades econômicas, né? O primeiro povoado do Brasil foi a Vila de São Vicente, né? Que é a atual cidade de São Paulo, como a gente viu em história. Posteriormente, a mineração e o cultivo do café e a industrialização foram essenciais para essa produção. Isso daqui, isso daqui, você que sabe. Então, vamos começar a ver aí a primeira grande riqueza da região Sudeste que desenvolveu e que possibilitou o desenvolvimento da economia, né? O café, ele foi inicialmente cultivado no Vale do Paraíba do Sul, né, no estado do Rio de Janeiro, e mais tarde foi se estendendo para Minas Gerais. E com o passar do tempo, Espírito Santo e depois São Paulo, onde a produção cafeeira ela se desenvolveu e se expandiu ao máximo. Então, dentro da história do café no Brasil, nós temos inicialmente o Rio de Janeiro e depois Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, onde teve o boom, página 18, do desenvolvimento do café na região. Tá? E aí, gente, no litoral do Rio de Janeiro, o café passou a ser cultivado nas encostas, né, que acabou ocasionando o desmatamento. E quando a gente começa a produzir a produção agrícola nas encostas, a gente começa a desmatar. E esse desmatamento acaba gerando o quê? Problemas. Problemas que a gente até viu em algumas aulas anteriores. Problemas estruturais. Quando a chuva acontece, acaba desbarrancando as encostas. A produção acaba sendo afetada. Afeta nas casas, afeta o clima. Afeta várias coisas com relação à estrutura das regiões, tá? E a gente tem, por volta de 1850, o café se desenvolvendo em São Paulo e começam a crescer dentro da região. E aí, pegando carona nos lucros obtidos da produção cafeeira, nós temos o início da introdução das ferrovias no Brasil. As primeiras ferrovias no Brasil elas foram implantadas para levar o café que era produzido em São Paulo para os portos, né? Para dali dos portos do Rio de Janeiro para o Porto de Santos, ele acaba indo mais fácil para a Europa. Então, inicialmente, as ferrovias, os trens, eles eram essencialmente para transporte desse café dos cafezais até os portos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas por que as ferrovias foram introduzidas? Gente, antes esse café era transportado por mulas, por charretes, cavalos.
Aí agora eu pergunto, a quantidade de café que eu levava numa carroça era a mesma que eu levava num trem? Não. O tempo que eu levava dos cafezais até o porto, de charrete, era o mesmo que eu levava de trem? Não. Então, a introdução das ferrovias, dos trens, ele possibilitou um aumento na produção de café que eu levava para os portos e na redução de tempo. Eu conseguia levar mais café em menos tempo para os portos. Isso aí acabou melhorando muito a minha produção. Né? Então, a introdução das ferrovias foi algo muito importante para a economia da região sudeste, principalmente para a produção de café. Tá? Mais tarde, esses trens que inicialmente eram de carga começaram a ter os vagões de passageiro, né? E acabaram levando pessoas de um lugar para o outro. Uma das principais ferrovias de fluxo de café, de saída de café, ela hoje está desativada. Porém, existem alguns estudos que estão tentando resgatar essa linha para fins turísticos, que é a linha que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais e São Paulo. Tem uma linha férrea, uma estrada de ferro, que liga esses três estados. E aí eles estão querendo resgatar para transformar essa linha em um passeio turístico. Olha só que legal você pegar um trem aqui no Rio de Janeiro e ir para Minas Gerais, né? Ou para São Paulo. Então, assim, como a estrada já está muito desgastada com o tempo e não foi conservada, o custo está sendo muito alto. Então, ainda não foi feito tipo uma política de acordo com os governadores dos estados para que eles pudessem juntos investir nessa linha que vai trazer muita grana, porque imagina só um roteiro turístico para você passear de trem do Rio até Minas Gerais. Vai ser algo que vai gerar muita renda para os dois estados, vai gerar turismo e, consequentemente, vai gerar empregos, enfim, vai gerar muita coisa com relação à economia dos dois estados. Só resta ter investimento, né? Bom, além do café, nós temos também o início da industrialização a partir de 1950, página 19. E aí começam a vir para a região sudeste as primeiras indústrias que são incentivadas durante o governo de Juscelino Kubitschek. E por que Juscelino Kubitschek ele incentiva a vinda de indústrias para o Brasil? Porque, um exemplo, na verdade, Maui, ele queria estimular o uso desses produtos industrializados. Porque, um exemplo, um liquidificador. O liquidificador foi criado na Europa, desenvolvido na Europa. Então, quando chegava aqui no Brasil, qual era o preço do liquidificador? Muito alto. E aí ele pensou, se eu trouxer para o Brasil a indústria que faz o liquidificador, a Philips, a Valita, ou seja lá qual for, a Britânia, eles vão produzir o liquidificador aqui no Brasil e, consequentemente, esse preço vai ser mais o quê? Mais barato. Então, eu barateando o preço do produto, eu vou ter uma maior quantidade de pessoas usufruindo disso. E foi assim que ele começa a incentivar a vinda de indústrias no Brasil. Mas as indústrias vão vir no Brasil tipo de graça? Não. E aí foram feitos alguns acordos para que essas indústrias trouxessem essas indústrias para o Brasil a troco de quê? De isenção de impostos durante alguns anos. Então, a Brastemp, vamos dar um exemplo, a Brastemp trouxe a sua indústria para o Brasil com um acordo que fez com o presidente na época, que era o Juscelino Kubitschek, de ter isenção de impostos durante 10 anos. E aí a Brastemp produziu o quê? A Brastemp produziu geladeira, a Brastemp produziu máquina de lavar, a Brastemp produziu aspirador de pó. E aí esses produtos começaram a ser mais acessíveis à população. Porque eram produtos produzidos no Brasil, logo os preços seriam mais acessíveis. É claro que não a toda a população, mas uma parcela da população, sim. A minha avó me conta que a primeira geladeira que ela teve foi logo no início do governo Juscelino Kubitschek, que tinha um moço que passava de porta em porta vendendo produtos. Tipo esses moços que vendem lençol, vendem cadeira, que bate de porta em porta. Antes eles vendiam eletrodomésticos assim. Não tinha essas lojas Casa Bahia, Ponto Frio, não tinha.
E aí ela estava em casa, o moço bateu lá, olha, que eu oferecer, que eu estou aqui com várias coisas, não sei o quê, da geladeira, assim, moço, eu não posso comprar, porque meu marido só trabalha, eu cuido das crianças, mas a senhora não pode ficar com 3 crianças sem geladeira em casa. Moço, mas eu sobrevivi até hoje sem geladeira. Não, mas eu vou deixar a geladeira para a senhora me paga por semana. E aí ela, moço, mas eu não posso. Ele deixou em confiança. Fez um crediário, tipo, um carnezinho, deu para minha avó, toda semana eu venho aqui e pego o X. E aí minha avó, tudo bem. Aí ele foi lá, colocou a geladeira. Quando meu avô chegou em casa do trabalho à noite, mulher, você tá maluca? Com que dinheiro a gente vai conseguir pagar isso? Não, mas o moço falou que a gente pode pagar por semana. Eu vou juntar o dinheiro. E aí ela foi juntando o dinheiro e o moço toda semana passava lá para pegar a prestação de geladeira. Então, assim, a maior parte dos brasileiros nessa época, na década de 50, de 60, conseguiram comprar os primeiros eletrodomésticos dessa forma. E assim veio a geladeira, assim veio a máquina de lavar, que era já um produto de luxo, né? Para a época. O liquidificador, a batedeira, o aspirador de pó. Eles ficaram mais acessíveis quando o Juscelino Kubitschek incentivou a vinda dessas indústrias para cá, da mesma forma os automóveis. A primeira indústria automobilística que veio para o Brasil também vem incentivada por essa política de cobrança de impostos mais baixos. E aí os carros, consequentemente, ficaram mais baratos. Será que essa política de incentivo de indústrias deu certo no Brasil? De uma certa forma, deu. Por quê? Porque tornou alguns produtos acessíveis à população. De outra forma, acabou meio que dando uma quebrada na economia, porque as indústrias ficaram 10 anos sem pagar impostos. Então, o Brasil mesmo, economicamente, não lucrou com os impostos dessas indústrias. Ele foi lucrar depois. Né? Mas foi importante essas indústrias virem para o Brasil, porque ela incentivou o uso desses produtos aqui. Tá? Bom, página 20. E aí, inicialmente, essas indústrias começam a vir para o Brasil e se focar na região sudeste. Mas por que na região sudeste? Porque lá é que estava o boom do café. Era ali que os lucros eram investidos. Era ali que era a capital do Brasil. Ainda, a capital do Brasil só passou para Brasília depois. Tá? Inclusive, foi o próprio Juscelino Kubitschek que construiu, que idealizou a capital brasileira em Brasília. Tá? Bom, vamos falar sobre as matérias-primas. Nós temos a região sudeste como o berço das matérias-primas. Dê uma olhada no mapa e vê qual é o estado da região sudeste que tem mais recursos minerais. Minas Gerais. E exatamente por conta desses recursos minerais na região de Minas Gerais, nós tivemos aí o período da mineração no Brasil. Foi exatamente por conta dessa quantidade de recursos minerais que tem na cidade de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, que nós tivemos durante muitos anos o foco econômico do Brasil, colônia, na cidade de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. A produção, quando eles começam a descobrir as jazidas de ouro e de diamantes, o estado de Minas Gerais ele foi extremamente invadido por pessoas que iriam querendo garimpar esse ouro, esse diamante. O período da mineração no Brasil ele começou no século XVI, XVII, 1700 e pouquinho, e foi até o início do século XIX, até quando as jazidas começaram a se esgotar. Mas a gente tem aí a região de Minas Gerais, ó, diamante. Olha aí, me ajuda a olhar no mapa, gente. Eu tenho diamante, eu tenho ferro, eu tenho manganês, eu tenho chumbo. Mas o que, gente? Eu tenho níquel, calcário e o ouro também, né, gente? Nós temos aí várias jazidas de ouro nas regiões de Ouro Preto, de Mariana, de Sabará, Diamantina, né? As regiões de ouro, né? De mineração de diamantes. Não, aí não tem
Amarelo aí é petróleo e gás natural. Aí eles não colocaram ouro, né? Mas a gente tem aí as principais fontes de energia, né? E aí, quando eles colocam diamante aí, a gente tem o ouro junto. Porque além da produção de diamantes, a gente tem a produção aurífera muito importante na região de Minas Gerais. E aí, lá na página 21, Rebeca, a gente tem a produção de ouro melhor para você ver. Na página 21, nesse mapa, tá olhando aí? E aí a gente tem, ó, na região de Sabará, ó, produção de ouro, Mariana, ouro branco e ouro preto, né? Tudo perto aqui, né? A gente tem aqui a produção de ferro, ouro preto, lá em cima em Catas Altas, Santa Bárbara, Barão dos Cocais, né? E Mariana, né, pedacinho também. Então a gente tem aí uma produção muito grande, e aí, por conta desse desenvolvimento muito grande de minerais na região, no estado de Minas Gerais, a gente tem o chamado quadrilátero ferrífero. O que é o quadrilátero ferrífero? É que nós temos 4 grandes minerais importantes na região de Minas Gerais. Quais são esses 4 minerais? Ferro, manganês, ouro e o vermiculita. Então, exatamente por isso a região de Minas Gerais ela é considerada o quadrilátero ferrífero. Nós temos aí vários minerais que são importantes em vários fatores, em vários setores na economia. Bom, além disso, na região sudeste, nós temos o sal marinho e o petróleo, né? O sal marinho ele é extraído no litoral de Cabo Frio, né, no estado do Rio de Janeiro, e é o segundo maior produtor brasileiro desse mineral, superado apenas pelo Rio Grande do Norte. Sublinhem isso, gente. A região sudeste, né, o sal marinho é extraído no litoral de Cabo Frio, que é o segundo maior produtor brasileiro desse mineral. O que é sal marinho? Sal. Que você pega nas salinas do mar. Sim, é o sal que a gente usa, né, em casa. O sal marinho. E ali esse sal marinho, ele é refinado, ele tem todo um preparo para ir parar nas nossas prateleiras do supermercado e ir para nossa casa. Deve ser interessante. É muito grande. Sim. As salinas, né, são bem grandes, extensas, né? Outra coisa, gente, o maior produtor nacional de petróleo é o estado do Rio de Janeiro. Especialmente as reservas da Bacia de Campos, que se estende do norte do estado até o Espírito Santo. Né? Então, nós temos aí a descoberta das câmaras de pré-sal, que são muito importantes também para o desenvolvimento da economia, né? E a exploração de recursos minerais nessa região é muito grande. Tá? E aí, por conta dessa exploração de recursos naturais, nós temos os desastres ambientais que acontecem em grande maioria na região sudeste. Exemplo que nós tivemos agora, nos últimos anos, foram os desastres ambientais de Mariana, né? E aquele último que foi onde? Foi Brumadinho, né? Todos eles em Minas Gerais, né? Até hoje, as pessoas na cidade de Brumadinho ainda estão tentando se reestruturar depois do desastre ambiental na região, né? Bom, vamos para a página 22 falar da agricultura. Embora a gente tenha uma industrialização muito grande, uma urbanização muito grande na região sudeste, nós temos também uma grande produção agrícola, né? São Paulo é o estado que tem a agricultura mais moderna, né? E quais são os principais produtos? Cana-de-açúcar, laranja, algodão, amendoim, café, que são utilizados na indústria. Então, além de ter uma industrialização muito grande, a região sudeste produz os principais produtos, as principais matérias-primas para as indústrias. Fala, Maurinho. Minha avó, quando eu fui para São Paulo, ela falou que tem uma estrada lá que é quilômetros e quilômetros de plantação de laranja. Uhum. Muita laranja, muito laranja, aquela laranja grande, assim. Sim.
ela falou que quando chegou, ela falou que 90% da estrada que ela pegou só tinha laranja. Uhum. Né? No estado de São Paulo, nós temos uma grande produção de laranjas, que é matéria-prima para a produção de sucos, né? De sucos e outros produtos, né? Mas grande parte dos industrializados que nós temos de sucos é de laranja. E a produção de laranja nessa região aí é muito grande, tá? A cana-de-açúcar ainda é cultivada, né, da agroindústria, porque é na parte da cana-de-açúcar que é produzida o álcool que nós utilizamos. Isso aqui vem da cana-de-açúcar. Não sabia? Pois é. A cana-de-açúcar, ela é responsável pela produção de álcool, de cachaça, através do sumo, do caldo da cana, ele é feito o açúcar que nós utilizamos, né? O açúcar mascavo, o açúcar refinado, a rapadura. A cana-de-açúcar, na verdade, é um outro procedimento. Quando a gente vai no posto de gasolina, quais são os principais combustíveis que tem lá? Etanol. Do que é feito o etanol, vocês sabem? De cana-de-açúcar. O etanol é o álcool. Caraca! Mas será que se eu pegar esse álcool aqui e botar lá no meu combustível, lá no meu carro, vai funcionar? Claro que não, porque o procedimento é outro. Mas a matéria-prima é a mesma. Da cana-de-açúcar, a gente faz... A gente está aprendendo em ciência de biocombustíveis. Os biocombustíveis são combustíveis feitos com outros produtos, né? Beterraba. Com a beterraba, com a mamona, tem outros produtos também, né? Então, gente, a cana-de-açúcar, ela é um produto que é utilizado para produzir muitos outros. É matéria-prima para muitos outros. Né? Inclusive, o bagaço da cana-de-açúcar, ela é utilizada como combustível também, porque a queima desse bagaço produz calor. Professora, não é venenosa, não? Então, para consumo, sim, mas para utilização na indústria, ela pode ser utilizada como biocombustível. A mamona, aquele negocinho que tem a bolinha espinhosa. Parece coronavírus? Bom, vamos lá. Produções agrícolas em destaque. Página 22, acompanha aí, Mauí. Sul de Minas Gerais, a policultura, né? Com destaque para a produção de café, cana e milho. A zona da Mata Mineira, que é o Triângulo Mineiro, que nós temos aí café, né? Espírito Santo, café e outras produções. Rio de Janeiro, nós temos aí cana-de-açúcar e frutas, como laranja e banana. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro uma grande produção de bananas, né? Nós temos aí pequenas propriedades que produzem outras coisas também. Vamos na pecuária. Principal aspecto da pecuária na região sudeste: os numerosos rebanhos e qualidade do gado, principalmente bovino e suíno. Gado vacinado, com produtividade alta. Pecuária intensiva, que é aquela pecuária onde o gado é criado preso para engordar rápido, né? O Sudeste é o maior produtor nacional de leite de vaca. Ou seja, a produção de gado leiteiro na produção Sudeste é muito grande. Leite esse que é utilizado como matéria-prima também para diversos produtos, inclusive para o consumo direto, que é o leite que a gente consome. E vocês sabem que através do leite a gente produz outros produtos. O iogurte, o queijo, né? E outros derivados. A manteiga, né? E outros produtos. Bom, no estado de São Paulo, nós temos aí os gados de corte, né? Que são aqueles que são mais utilizados para utilizar a carne para o consumo, tá? Nós temos também o segundo maior rebanho suíno do país e o segundo maior rebanho de aves, produção de aves, né?
Então, nós temos aí grandes produções de pecuária na região sudeste. Suínos, aves e gado. Tá? Então, nós temos aí uma produção muito grande da pecuária. Tá? Vamos dar um pulo para a página 24. Eu já fui nos grossos da Mantiqueira, Vale da Mantiqueira. Essa região aí também é uma região muito importante historicamente. Bom, de acordo com o último censo, a região sudeste ela é a região mais populosa do país. E o que isso significa? É que tem mais pessoas no Brasil inteiro. E por que essa região, mesmo sendo pequena com relação a outras regiões do Brasil, ela tem maior quantidade populacional? Porque houve uma migração muito grande por diversos fatores, Mauí. E aí, se a gente parar para analisar lá a questão da industrialização, a questão da produção de café, a questão... Tudo que aconteceu na região sudeste acabou incentivando a vinda de pessoas para cá, para buscar melhores condições de vida. Sim, então a gente tem a produção de café, que atrai muitas pessoas para a região sudeste para buscar emprego. Nós temos a mineração, que atrai muitas pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo para a região sudeste. A gente tem o início da industrialização. A gente tem muitos fatores que atraem pessoas para migrar para a região sudeste em busca de melhores condições de vida. Ao longo de toda a história do Brasil, nós temos pontualmente, em diversas ocasiões, motivos para que pessoas saiam das suas áreas de origem e migrem para a região sudeste. Tá? Quais são as duas cidades mais populosas da região sudeste? Rio de Janeiro e São Paulo. E, além de serem as mais populosas do Sudeste, são as mais populosas do Brasil. Tá? O Sudeste é a região mais povoada, com a densidade demográfica maior, com as duas regiões metropolitanas maiores do país, né, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente tem aí uma concentração muito grande na região Sudeste, que é predominante de toda a história que a região acaba recebendo por conta tanto da mineração, como da produção de café, como da produção de cana-de-açúcar. Oi, Tia, igual eu você perguntou uma pessoa aqui na do Brasil, americana, ela pensa logo no Rio de Janeiro, Brasil, em São Paulo. Sim. É muito isso que faz Espírito Santo. Toda vez que você fala para um estrangeiro do Brasil, a primeira coisa que eles falam é do Rio de Janeiro e de São Paulo. Rio de Janeiro por conta das praias, do carnaval, né? E o São Paulo por conta do alto índice de industrialização. Então, E o segundo ponto, quando as pessoas pensam em Brasil, é do Pantanal, por conta da região amazônica, ali daquela região que foi muito cobiçada também por estrangeiros. Bom, tudo bem até aqui? Oi? Tudo bem até aqui? Questão. Bom, então a gente encerra por aqui. Vamos lá fazer exercício.